Para calcular o trabalho realizado por uma força externa em um sistema, vamos considerar um caso simples. Uma única partícula de inércia m sujeita a uma força constante F, que desloca a partícula de um ponto a outro no espaço, ao longo do eixo x. O termo partícula refere-se a qualquer objeto que não tenha estrutura interna, nem extensão em espaço. Por não ter extensão e estrutura interna, uma partícula não pode mudar de forma. Não faz sentido falar em energia interna, portanto. Além disso, significa que o deslocamento da partícula também é o deslocamento do ponto de aplicação da força, como podemos observar nesse desenho. O deslocamento do ponto de aplicação da força tem o mesmo deslocamento da partícula. Uma força constante dá à partícula uma aceleração constante, dada pela equação do movimento, que vem da segunda lei de Newton. A aceleração ao longo do eixo x é igual à força resultante que atua sobre a partícula sobre a sua inércia. A partir dessa equação de movimento, podemos tirar toda a informação sobre a história da partícula. Vamos começar integrando essa equação para obter uma expressão para a variação da energia cinética da partícula e o trabalho externo realizado sobre ela. A partir da equação de movimento, eu sei que a aceleração, por definição, é a derivada da função velocidade em relação ao tempo. A partir da regra da cadeia, eu posso reescrever a derivada da velocidade em relação ao tempo como a derivada da velocidade em relação à posição vezes a derivada da posição em relação ao tempo. Isto ainda é igual à aceleração. Dessa equação, eu sei que dx dt nada mais é do que a velocidade da partícula, a função velocidade. O resultado que eu obtenho é a derivada da velocidade em relação à posição vezes a velocidade é igual à aceleração. Observe que estamos estudando movimentos em uma dimensão, ao longo do eixo x. Na segunda linha, estou integrando a função velocidade de uma velocidade inicial até uma velocidade final. E do lado direito, eu estou integrando a aceleração de uma posição inicial até uma posição final. A integral da velocidade vai me fornecer a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos a velocidade inicial ao quadrado sobre 2, e, supondo a aceleração constante, uma vez que a força resultante é constante, como dissemos, a aceleração sai do integrando. A minha integral será a integral de uma posição inicial até uma posição final de dx. Então, como resultado, eu tenho a aceleração que multiplica a posição final menos a posição inicial. Uma vez que a aceleração é a força resultante sobre a inércia, a minha equação fica como velocidade final ao quadrado sobre 2 menos a velocidade inicial ao quadrado sobre 2, igual à força resultante sobre a inércia, que multiplica a posição final menos a posição inicial. Multiplicando ambos os lados dessa igualdade pela inércia, eu obtenho a energia cinética final menos a energia cinética inicial é igual à força resultante ao longo do eixo x, que multiplica o deslocamento do ponto de aplicação da força, que é a ΔX. Eu concluo que a variação da energia cinética é igual ao produto da força resultante vezes o deslocamento do ponto de aplicação da força. Este é o teorema trabalho-energia cinética. Se a força resultante F e o deslocamento do ponto de aplicação da força, ΔX, apontam na mesma direção em sentido, ou é porque Fx e ΔX são ambos positivos, ou são ambos negativos, e, portanto, o produto Fx-ΔX é positivo. Consequentemente, a energia cinética do sistema aumenta. Temos um processo de transferência de energia para dentro do sistema, por meio do trabalho externo. Quando a força e o deslocamento da partícula apontam na mesma direção em sentidos opostos, f de x e ΔX têm sinais algébricos opostos. O trabalho realizado pela força resultante sobre a partícula é então negativo, e, portanto, a energia cinética da partícula diminui. A energia cinética do sistema diminui. A energia sai do sistema devido a esse trabalho negativo. Essa equação nos diz que a variação da energia cinética de uma partícula se deve ao produto da força externa constante aplicada vezes o deslocamento da força na direção da força externa aplicada. Para o movimento em uma dimensão, o trabalho realizado por uma força constante, exercida sobre uma partícula, é igual ao produto dos componentes x da força pelo deslocamento da força, que nós escrevemos como o trabalho externo é igual à força resultante vezes o deslocamento do ponto de aplicação da força.
Obtemos o teorema trabalho-energia cinética, que a variação da energia cinética é igual ao trabalho externo. Essa equação nos permite lidar com sistemas que não estão fechados, sistemas que podem ter a sua energia acrescida ou sua energia diminuída por meio do trabalho externo. Embora tenhamos derivado que o trabalho é igual ao produto da força pelo deslocamento do ponto de aplicação da força para uma partícula, essa equação também pode ser usada para qualquer objeto rígido, para qualquer corpo rígido, desde que apenas a energia cinética do objeto varie. Como é um corpo rígido, todas as partes do corpo têm o mesmo deslocamento do centro de massa. Por definição, um corpo rígido não se deforma. Nesse caso, podemos aplicar o teorema do trabalho-energia cinética para um corpo rígido, porque todas as partículas que compõem o objeto, o corpo rígido, passam pelo mesmo deslocamento. A equação do trabalho, que é igual ao produto da força resultante externa vezes o deslocamento, fornece o trabalho realizado por uma força constante exercida sobre esse corpo rígido. O mesmo não seria válido se o sistema se deforma ou se possui muitas partículas com deslocamento de forças diferentes. Neste caso, precisamos ser mais cautelosos e melhorar o modelo. Mas, surpreendentemente, chegaremos ao teorema trabalho-energia cinética também. Mas no caso de um corpo rígido, podemos dizer que a variação da energia cinética é igual ao produto da força resultante pelo deslocamento do ponto de aplicação da força. Se a força resultante externa e o deslocamento da força são ambos positivos ou ambos negativos, o produto da força pelo deslocamento da força é positivo. A energia cinética aumenta e sua variação é positiva. Veja que nessa situação, a força e o deslocamento da força são paralelos. Logo, o produto será positivo e a variação da energia cinética é positiva. A energia cinética aumenta. É o que eu estou representando por esse desenho. Uma pessoa empurrando um carrinho, onde o ponto de aplicação da força tem o mesmo deslocamento do carrinho, que é representado pelo vetor de deslocamento da força. Note que da posição inicial para a posição final, a velocidade saiu de zero para uma velocidade diferente de zero. A velocidade aumentou sob a ação de uma força constante. Ou a variação da energia cinética aumentou devido ao trabalho de uma força externa. Por outro lado, se a força resultante e o deslocamento da força são tais que o produto da força pelo deslocamento da força é negativo, a energia cinética diminui e sua variação é negativa. Neste caso, a força resultante aplicada e o deslocamento da força têm a mesma direção em sentidos opostos. É o caso de uma pessoa puxando um carrinho para diminuir a sua velocidade. Note que o carrinho é o meu sistema, a pessoa é externa ao sistema e aplica uma força contrária à velocidade. O efeito dessa força é diminuir a velocidade do carrinho. Como o carrinho é um objeto sólido, o deslocamento do ponto de aplicação da força é o mesmo deslocamento do carrinho. De uma posição inicial para uma posição final, a velocidade do carrinho diminui, de uma velocidade diferente de zero para uma velocidade final igual a zero.